Boa tarde a todos. Meu nome é Vitor Leão e eu sou acadêmico do primeiro período de odontologia da Universidade Estadual de Montes Claros. E hoje eu vou estar apresentando um artigo sobre identificação de potenciais biomarcadores e a análise de sobrevivência para carcinoma oral de células escamosas, um estudo transcriptômico. Aqui tem uma foto, uma imagem da capa inicial do artigo, da parte inicial do artigo. Aqui tem um índice com os tópicos que vão ser discutidos no decorrer da apresentação. E vamos começar com a introdução. A introdução ela dá um conceito inicial do que é o carcinoma de células escamosas oral, o CEE, e a importância da bioinformática. Bom, o carcinoma de células escamosas oral é uma neoplasia comum de cabeça e pescoço que pode se desenvolver em diferentes regiões da cavidade oral, como a língua, gengivas ou o assoalho da boca. Especialmente em países subdesenvolvidos com tabagismo e consumo de álcool como principais fatores de risco. Também existem casos sem esses fatores, sugerindo múltiplas rotas de carcinogênese. E agora falar um pouco sobre a importância da bioinformática. Ela é crucial para integrar dados clínicos e genômicos, no que permite identificar genes e biomarcadores associados à sobrevivência do CE, o que ajuda no desenvolvimento de terapias personalizadas e na melhoria do prognóstico. Esse estudo em questão ele busca entender o desenvolvimento intrínseco do CEE por meio de análises clínicas e de expressão gênica. Agora, partindo para a parte dos materiais e métodos do artigo, houve uma coleta de dados, no quais dados de pacientes com CE foram obtidos dos repositórios GEO, que é Gene Expression Omnibus, e TCGA, que é o The Cancer Genome Atlas, incluindo perfis de expressão gênica e de dados clínicos de fumantes e não fumantes para amostras de mucosa oral. Na parte do processamento de dados, as expressões de RNA foram analisadas usando ferramentas como o GEO2R e pacotes de Lima e EdgeR. Foram identificados genes diferencialmente expressos, que são chamados de DEGS, e com critério de corte FDR menor que 0,01. Esse FDR é o False Discovery Rate, que é usado para controlar o número de resultados falsos positivos. Já na análise comparativa, utilizou-se um diagrama de Venn para comparar as DRGs entre fumantes e não fumantes. Foram encontrados genes exclusivamente expressos em não fumantes. Na análise de sobrevivência, as curvas de ROC e a análise de Kaplan-Meier foram aplicadas para avaliar a sobrevivência associadas aos DRGs. Genes como CSTA, FGF, R2, MMP19 foram identificados como fatores prognósticos para CE. E teve também as considerações éticas, no qual o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e utilizou dados públicos de repositórios genômicos. Os DGs específicos em não fumantes como CSTA e FGF-R2 foram relacionados a pior prognóstico e usados para prever a sobrevivência em pacientes com CE. Bom, aqui temos essa imagem que mostra os três gráficos, os quais as DGs estão diferenciadas em upregulated, downregulated e insignificante, no qual as DGs upregulated são genes mais expressos, que podem estar associados ao crescimento do tumor. Já os downregulated são genes menos expressos. E isso ajuda a entender quais processos biológicos estão sendo ativados ou inibidos na célula. Logo abaixo aqui temos o diagrama de Venn, que identifica gênesis. Aqui abaixo temos o diagrama de Venn, que identifica genes exclusivos associados ao CEE, que permite diferenciar genes impactados pelo tabagismo daqueles que participam das vias intrínsecas do CEE. Bom, na parte dos resultados tivemos dois pontos mais importantes, que são os DEGs no desenvolvimento intrínseco do CE, em que foram analisadas 263 amostras de CE e 105 de tecido saudável, com pacientes categorizados em fumantes e não fumantes. Para os fumantes, 1.584 genes foram regulados positivamente
e 1.816 negativamente. Para os não fumantes, 1.179 foram regulados positivamente e 1.149 regulados negativamente. O dataset GE17913, que é tecido oral não canceroso de fumantes, foi incluído para evitar viés do tabagismo e mostrou apenas 2 genes regulados positivamente. Teve também a análise de sobrevivência com dados TCGA-CE. Entre 426 DEGs exclusivos, 25 estavam associados à mortalidade. Genes como CSTA, FGFR2, MMP19, OLR1, PCSK1, RAMP2 e CGB5 foram identificados como potenciais fatores prognósticos para a CE. As curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier mostram a associação entre a expressão desses genes e o prognóstico de sobrevivência. Já na parte da discussão, o estudo utilizou a bioinformática para identificar os genes essenciais para a sobrevivência em caso de CE e visaram o diagnóstico e tratamento mais eficaz. Foram encontrados 7 genes associados a um pior prognóstico de CE, ligados à transição epitélio-mesênquima, homeostase da glicose e angiogênese, com destaque para CSTA e o OLR1. Esta pesquisa é a primeira a investigar o papel dos genes FGFR2, MMP19, PCSK1, RAMP2 e CGB5 na sobrevida do CE. Embora o estudo tenha algumas limitações, como a necessidade de amostra de pacientes sem fatores de risco, como HPV, álcool e tabaco, ele oferece reprodutibilidade graças aos dados públicos. E a conclusão que os autores tiveram foram que eles descobriram que o CSTA, FGFR2, MMP19, OLR1, PCSK1, RAMP2 e o CGB5, eles estão associados a uma baixa taxa de sobrevivência no CE. No entanto, mais estudos são necessários para validar essas descobertas e facilitar o desenvolvimento desses fatores, como potenciais biomarcadores para a sobrevivência do CE. Então, por mais que o estudo ele tenha uma boa reprodutibilidade, seja muito importante no desenvolvimento da ciência, é necessário um pouco mais de resultados para poder validar essas descobertas e facilitar o desenvolvimento desses fatores como potenciais biomarcadores para a sobrevivência do CE. Essa é a referência do artigo que foi apresentado. E muito obrigado pela atenção. Os discentes que participaram foram Amanda Gonçalves de Souza, Gabriela Oliveira Castro, Camille Teixeira Machado, Mariana Moura Agapito Valadares, Milene Freitas David e Vitor Leão Miranda Dourado. Foi supervisionado pelo professor doutor André Sena Guimarães.